Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais da SGE possam nos inspirar. Na Grécia Antiga, quando foi perguntado a Sócrates, pai da filosofia, o que era a alma, o que era o espírito, e ele respondeu: o espírito é o pensamento. É o pensamento, ele define quem somos, o que somos, o nosso estágio evolutivo. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se o pensamento é o espírito. E os espíritos respondem que não. O espírito é inteligência. O pensamento é um atributo dessa inteligência. No entanto, o pensamento é uma manifestação da própria inteligência. Então, o que nós somos? Inteligências que sobrevivem à morte, inteligências e sentimentos. Quando é perguntado na questão número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Quer dizer, a inteligência suprema, e foi ela que criou tudo. Então, se nós somos, e pergunto o que é o Espírito, inteligências que povoam o universo. Quer dizer, se Deus é a inteligência suprema, nós somos inteligências, ou seja, somos filhos dele. Então, nós nos identificamos pela nossa inteligência. E a inteligência vai se manifestar através do pensamento e do sentimento. Então, a gente pensa, cria, como Deus. Sente e dá vida a essa criação. Assim é que nós nos relacionamos. É assim que somos. Tudo mais é secundário. O corpo que temos é o nosso pensamento quem construiu ao longo de milênios, milhares, milhões de anos. Houve uma época que nós éramos mais peludos, tínhamos os braços mais compridos, e aí a gente foi modificando. E essa modificação foi modificando o nosso corpo. Ainda assim, a pessoa que tem mais consciência corporal, por exemplo, ela vai fazer atividade física. Então, ela vai modificar o corpo dela. Uma professora de educação física, ligada ao Grupo Caritas, eu fui fazer uma palestra para o Grupo Caritas da Igreja Católica. Ela disse: quanto tempo você faz atividade física? Eu falei: tem 40 anos. Qual é a sua idade? Eu disse: 60. Ela disse: seu corpo tem 20. A atividade física que você desenvolveu faz seu corpo ter 20. E, às vezes, a pessoa tem 30 e o corpo tem 60, ao contrário. Segundo ela, disse a professora, quem disse, a atividade física ela rejuvenesce os músculos, a estrutura corporal. Então, quer dizer, o nosso corpo vai ser como nós quisermos. Se a gente modera na comida, a gente emagrece. Se a gente entrega-se ao prazer da alimentação, a gente engorda. Se a gente fica no sol, a gente adquire câncer de pele. Se a gente se protege, a gente preserva a nossa pele. Então, nós construímos o corpo, nós construímos o perispírito. Porque quando nós morremos, o espírito sobrevive. E leva com ele o pensamento. Então, o morto também pensa. O morto também sente. Ele só não tem corpo mais. E é exatamente com base nisso que o livro Episódios Diários da Joana de Ângeles convida-nos uma reflexão sobre o pensamento. Ela vai falar da ação do pensamento sobre a saúde. O pensamento, ele atua diretamente na saúde, de acordo com a Joana de Ângeles. Por exemplo, se a gente começa a pensar demais no futuro, o mal da sociedade atual é a aceleração do pensamento. Se eu começo a pensar no futuro, digamos, vou pegar uma coisa bem boba, uma notícia de TV. A gente vê uma notícia de TV que o presidente dos Estados Unidos
está ameaçando uma terceira guerra mundial. Pronto, a gente assiste. Vai invadir tal país, tal país, tal país. Aí a gente fala, meu Deus. Aí a gente começa a pensar, já pensou se aconteceu a terceira guerra? Como é que eu vou fazer e tal? Então a gente começa a alimentar um pensamento futurista que nem pode, que nem deve acontecer, porque o futuro pertence a Deus. Isso é o que ele disse, não quer dizer que vai acontecer isso. Estou dando um exemplo pequeno. Não, a violência em Vitória está assim, assim, assim. Ai, meu Deus, vou ser assaltado. Aí eu já começo a pensar na frente. E Jesus nos convida a educarmos esse pensamento. Jesus é, acima de tudo, o terapeuta por excelência. O que é que o mestre diz para nós? Né? Em Mateus 25:34, ele diz assim, observe os pássaros, eles não se preocupam com o alimento, e não morrem de fome. Observe o lírio, eles não se preocupam com o vestuário, e nem Salomão se veste como lírio. Se vosso Pai Celestial não deixa faltar o pão para o pássaro, nem a roupa para o lírio, que são seres inferiores, como deixará faltar para vós que sois superiores, seres de pouca fé? E aí ele continua, não vos preocupeis com o dia do amanhã, pois a cada dia basta o seu mal. Olha que técnica para a ansiedade. Então, pensar no futuro é ansiar, é ansiedade. Então, Aloysio, eu não vou planejar, eu não vou fazer, por exemplo, um plano de saúde, quem pode fazer. Eu não vou fazer uma poupança para uma viagem, não vou planejar uma viagem, vou viver só o agora. Não é isso que Jesus disse. Olha só, não vos preocupeis com o mal, não vos preocupeis com o dia do amanhã, pois a cada dia basta o seu mal. Ele não está falando do bem. A gente não pensa no bem. Já pensou se a gente pensasse o bem? Daqui a 10 anos, a gente não vai precisar de aparelho celular. A gente vai apertar uma parte do corpo assim e vai começar a falar. E vai escutar o que a pessoa está falando. As roupas serão muito mais confortáveis. Quem é que passa roupa hoje? Entende? Há pouco tempo passava. E mais do que isso, passava a roupa com ferro de brasa. Eu não sei como é que faziam. Imagina um terno de linho branco, passado com ferro à brasa. Porque naquela cor de sair a cinza, que é o ferro à brasa, para quem não conhece, os mais jovens aí, ele tem é um ferro mesmo, igual ao ferro de passar elétrico, só que daqui a pouquinho não vai ter nem elétrico mais, né? Porque ninguém passa roupa mais. Mas é igual o ferro de passar elétrico. Só que ele abre uma boca e você enche de brasa ali. Igual brasa de churrasqueira mesmo. Fecha, e aí você vai passando. De vez em quando você tira a sopa para sair a cinza. Você já pensaram a pessoa passando um lençol branquinho, cai um pedacinho de carvão? Era assim que as pessoas lidavam. Depois inventaram o ferro elétrico. Agora nem passar roupa mais. Hoje tem as máquinas a vapor, né? Pois é. Mas a maioria dos tecidos não precisa nem da máquina a vapor. É igual quando inventaram o despertador elétrico. Você lembra aquele despertador infernal? Aquilo a pessoa já acordava estressada. Aí inventaram o rádio relógio digital, que era despertador também, que despertava com música. Para que a pessoa vai ter um rádio relógio digital? Olha ele aqui, ó, minha mão. Está tudo aqui, ó. Então, quem imaginava que isso aqui ia surgir há 30, 40 anos atrás? Não existia. Então, quando a gente pensa o amanhã nas coisas boas, a Nilce dizia assim, daqui a 10 anos eu estarei com saúde, tranquila, lúcida, tudo bem.
O problema é que a gente pensa coisa ruim. Mês que vem, o Daniel vai dizer, mês que vem eu vou estar com o bolso cheio de dinheiro. Não há problema pensar nisso. Agora você começa a pensar assim, meu Deus, como é que eu vou pagar as contas? Será que eu vou conseguir vender mesmo o tropeiro? O pessoal não está comprando mais tropeiro? Né? Então, esse é o problema do pensamento, quando a gente pensa coisa ruim. E aí o Daniel lê o livro do Jordano Bruno, né, Influências, e o Jordano pergunta, o que você está pensando? Né, Daniel? Qual é o teor do seu pensamento? Olha só, quais são os nossos pensamentos? Que pensamento visita a minha mente nesse momento? É um pensamento que está conectado com uma realidade da qual faço parte? Ou é um pensamento estranho? Porque o médium, isso está aqui na frente de Jesus, o médium, ele ainda tem que lidar com isso. Porque tem que saber que determinados pensamentos não são dele, bons e maus. Espera aí, esse pensamento aqui é um pensamento que está mandando eu caçar briga, não é meu. Eu não estou com raiva dessa pessoa, então não é meu. Ou então, é um pensamento que está dizendo para eu dar um abraço para o Luciano. Então é alguém, não é o Luciano. Então, esse pensamento, qual é a origem dele? É um pensamento estranho à minha realidade? Que tipo de ideias esse pensamento estimula? Ideias boas ou ruins? O pensamento é insistente ou é uma ideia sugerida? Então, se a gente começa a fixar, a preocupar com o futuro, com a coisa ruim do futuro, é sempre ruim. Pensar bom não tem problema, gente. Imagina, eu quero chegar, eu estou com 60, quero daqui a 20 anos eu ter a lucidez do Laerte, da Nilce, do Júlio. Laerte não tem 50 e poucos, mas nem a Nilce, né? Mas eu gostaria de. Isso é bom. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer movimentos, comer ômega 3, fazer movimentos para poder manter a lucidez que eu quero. Então, pensar o bem não tem problema. A questão é que a gente pensa coisa ruim. Como é que vai ser? Ai, meu Deus, o jeito está indo, não vai ter comida para todo mundo, porque está subindo o alimento demais. Se subir, como é que eu vou comprar? E nem é uma coisa que está na nossa realidade, a gente está lá preocupado. Daqui a pouquinho vem um chuvão, a safra é recorde, o alimento baixa. Lembra da história do dólar? Ah, o dólar está subindo, o dólar está subindo, como é que vai ser? Passou do 6,5 e tal, o dólar caiu de novo. Então, a gente fica preocupando, muito das nossas preocupações são preocupações desnecessárias. E aí, o que o Jonas diz? A ansiedade estimula a secreção de adrenalina. Então, o que acontece? Quando a gente fica preocupado, pensando com pensamentos negativos, com pensamentos pessimistas, geramos uma alta dose de adrenalina no corpo. Essa dose de adrenalina vai fazer com que altere o nosso batimento cardíaco, provoque formigamentos no nosso extremo, engrosse o nosso sangue e provoca dor de cabeça, uma série de coisas por causa da ansiedade, por causa do pensamento. O pessimismo, diz ela, perturba o aparelho digestivo. Pessoa pessimista vive com um problema intestinal, ou intestino muito solto, ou intestino muito travado. Na maioria das vezes, travado. Porque o pessimista, ele está sempre com medo, está sempre com a barba fechada, ele quer sempre controlar. Então, ele diz assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para eu poder pagar minhas contas o mês que vem, que o salário está vindo muito, muito apertado, e nessa preocupação ele tranca, e o corpo dele tranca também. E aí o intestino constipa. Ele vai ter problema intestinal. O problema intestinal vai automaticamente logo que as hemorroides, provoca problemas nas hemorroides. Simplesmente pelo pensamento pessimista. Porque quando a gente não tem pensamento, o que a gente faz assim? Está na mão de Deus. A gente solta.
Está na mão de Deus. Vai ficar tudo bem. Solta. Agora, a preocupação faz a gente fazer isso, travar. A gente trava. E o corpo, ele obedece o pensamento. Porque o inconsciente, ele não entende que é uma metáfora. Ele entende que é para travar. Ele trava todo. Ele trava as articulações. A pessoa começa a ter problemas nas articulações. Trava. Então, esse é o problema do pessimismo. E continua Joana de Ângeles. O medo, a revolta, são agentes de úlcera gástrica. Pessoa muito nervosa, muito briguenta, muito zangada. Os sete anões é o zangão, que é o encrenqueiro. Lembra do zangão dos sete anões? Então, tem pessoa que é igual o zangão. Está sempre com a cara feia, briga por qualquer coisa. A quem sabe é quem vive com a pessoa. Ela nem se percebe assim. Tem pessoa que fala, eu sou uma pessoa tão tranquila. Aí, coitado, que ela acha que ela é, mas o outro acha. Então, é interessante perguntar para o outro, ó, você acha que eu sou uma pessoa mal-humorada, briguenta, né? Ou você acha que eu sou tranquila? É bom perguntar para outra pessoa, e para o amigo sincero. Tem amigo que é falso, fala, não, você é tranquilinho, né? O amigo não quer desagradar, acaba mentindo para a gente. Então, a pessoa briguenta, encrenqueira, ela acaba ganhando úlcera. Porque o sistema nervoso, quando ela fica revoltada, ela gera um suco gástrico que acontece com os animais, os sapos, os répteis. Pode ver que o sapo ele expele um líquido que é venenoso quando ele está com medo, quando ele está com raiva. Então, isso é herança do reino animal. Só que a gente não tem para onde mandar, fica no nosso estômago, no nosso corpo. E aí, aquele líquido corrosivo provoca ferida nas paredes do estômago, que a gente chama de úlcera, gastrites, úlceras gástricas. Então, ter tranquilidade, responder as coisas com fé, faz bem para a saúde. Por isso que as pessoas que têm fé têm uma vida muito mais tranquila. Vocês sabem, falar nisso tem uma curiosidade. O pessoal do Guinness Book fizeram uma pesquisa. Adivinha qual é a profissão que mata as pessoas, que as pessoas morrem mais cedo? Quem quer chutar aí? Não é professor. É um candidato mesmo, viu, Fernanda? Não é um professor. Alguém pode pensar policial também, não pensa? Né? Não, também é estressante, advogado. A profissão que mata mais cedo é a profissão de atleta. E a gente acha que eles têm saúde, né? As que morrem mais cedo. Para mim foi uma surpresa. Bom, então essa todo mundo errou. Vamos a outra agora. Qual é a profissão que as pessoas vivem mais, têm mais longevidade? Mas aí não é profissão, aí ele já aposentou. Pois é, aí vai sobrecarregar as coronárias, vai aumentar a taxa de glicose. Sacerdote, padre, pastor, porque significa monge. A ideia de que o sacerdote, ele tem fé, então ele solta. É claro que tem sacerdote da peça, por exemplo, que é briguento, né? Mas imagina-se que a pessoa, numa vida inteira, ela vai desenvolvendo um mínimo de fé. Então, ela tem tranquilidade. E aí, ela não tem revolta. Quanto mais isso, traduzido. Eu acho que o sacerdote é um símbolo. Mas o que a pesquisa quis dizer é que as pessoas mais espiritualizadas vivem mais. E isso é pesquisa, gente, não é opinião. Fizeram uma pesquisa. Então, Joana continua. Tranquilidade, otimismo, coragem estimulam a harmonia emocional. Olha que interessante. Tranquilidade, otimismo, coragem. As palavras são meio que não são sinônimas, mas uma completa a outra. Quem que é tranquilo? Quem tem otimismo.
Quem tem coragem para encarar a vida. Uma pessoa tranquila. E para a pessoa ser tranquila, ela pode controlar, ela pode ser pessimista? Não. Então, para a pessoa ser tranquila, ela precisa ter fé, fé em si. Ah, meu Deus, será que eu vou dar conta? Dou conta se sempre dei conta. É fé em si mesmo. Fernanda vai dizer, será que eu consigo dar conta da meninada esse ano? Parece que piorou, as coisas aumentaram. E aí, no primeiro dia de aula, vem aquele monte de dia. Ela fala, ai, meu Deus, as férias já acabaram. E o pai e a mãe estão dizendo, graças a Deus que as férias acabaram. O pai e a mãe não aguentam em casa, manda para a escola. Né? Então, será que eu vou dar conta? Aí se ela for otimista, ela vai pensar assim, peraí, eu sou professora há quantos anos? Eu sempre dei conta, está tudo bem. Essa tranquilidade, essa resposta imediata à nossa autodemanda é fundamental para a nossa saúde. Porque se a pessoa fala assim, eu não vou dar conta, não. Aí ela já se protege. Aí a aula dela já vai ficar carregada. Ela já vai achar a sala de aula um ambiente pesado. E ela vai chegar em casa e aí vai falar, meu Deus, está tão cansado. Que dificuldade foi hoje. Todo um processo mental que ela própria elaborou, são os pensamentos dela que elaborou o processo. Se fosse o contrário, eles são arteirinhos, mas tadinhos, né? Eu estava com saudade dessas pestinhas, né? Que os pais não escutem. E aí, abraça, tia Fernanda e tal, como é que foi suas férias e tal? E aí, o olhar da gente é diferente. É diferente. Luciano, você levantou a mão, Luciano? Só que você comentou do atleta, é que o atleta ele não treina por qualidade de vida, treina por desempenho. Então, muitas vezes, explora muito o corpo, né? exatamente, cara. É que é a área do Luciano, pessoal, ele é da educação física. Então, ele está dizendo que o atleta morre cedo porque ele vai além da capacidade, né? Ele explora o limite do corpo dele. E aí, como ele explora o limite, desgasta. É igual você pegar um automóvel e melhorar ele. O motor vai bater mais rápido do que aquele automóvel, você anda devagar, você lubrifica, né? Então, é mais ou menos assim. Então, quando a gente olha para a vida de uma maneira diferente, e aí eu me lembrei de uma experiência. Eu dei aula no mestrado, lá em Vila Velha, numa ocasião, e eu trabalhava de segunda a sexta, de 8 às 18. E para mim é puxado esse horário, porque eu tenho muitas atividades na casa espírita, né? Então, quando chegava sexta-feira, era uma festa. Não só eu, todo mundo falava, hoje é sexta, sextou. E a gente podia ir sem roupa social, podia ir à vontade, o pessoal ia de bermuda, de tênis, o patrão determinou assim. E ainda tinha uma confraternização antes de ir embora e tal, saía mais cedo. Então, sexta-feira era meio um dia de festa. E aí eu dizia, sextou. E aí na segunda-feira eu falava, meu Deus, é segunda-feira. O programa do Faustão era, na época, Faustão, né, já não tem mais programa, quando ele tinha, né, era um momento de depressão. Acabou o domingo. Agora acabou. E aí eu comentei com a minha chefe. Nós éramos em seis professores, e a chefe era uma professora novinha, era uma moça nova, devia ter, sei lá, menos de 30 anos. Eu era velho, para mim, que já estava com mais de 50, ela era a idade de ser minha filha. E aí eu comentei com ela, falei, é tão bom quando chega sexta-feira, né? Aí ela falou comigo assim, não, para mim é bom a sexta, é bom o sábado, é bom a segunda, é boa a terça. Porque quando eu saio de casa na segunda-feira, eu penso assim, graças a Deus que eu tenho um trabalho para sustentar a minha família. Nossa, eu fiquei ensaboada, né? Eu fiquei quietinho, ela falando assim, olha como é que muda, né? Aí eu pensei, gente, é mesmo. Essa palhaçada de sextou, não sei o quê, é a gente que constrói. Pronto, acabou o sofrimento do programa do Faustão no domingo. Eu parei de assistir o programa do Faustão porque era violento, aquelas vídeos cacetadas, muito violento.
Mas não tinha mais aquela tristeza de chegar no domingo e falar: ah, meu Deus, acabou domingo, amanhã tem que voltar de novo. Não, eu pensava, amanhã eu vou trabalhar, vou corrigir trabalhos, vou ajudar os alunos a vencer, que eu era orientador das teses de mestrado deles, né? Então, a conversa com essa professora, com essa minha chefe, ela sendo idade para ser minha filha, me deu uma aula que marcou minha vida para sempre. Nunca mais eu me fixei os dias da semana. Até porque, como espírita, eu não tenho dia da semana. Sábado, domingo, eu trabalhei o dia inteiro realizando um encontro de trabalhadores lá em Minas Gerais. O dia inteiro, literalmente. Né? Sábado, foi um seminário à tarde, na parte da manhã eu viajei para chegar lá. Domingo, terminou meio-dia e eu viajei para cheguei em casa às 7 da noite. Então, vocês imaginam se eu tivesse com a ideia de que sábado e domingo é para ficar à toa e segunda-feira para trabalhar, eu ia chegar e falar, poxa, eu não tive final de semana, eu já ia estar cansado. Então, eu tirei essa noia da minha cabeça, ou seja, o pensamento é que constrói isso. As crenças limitantes. Alguém falou isso para nós e a gente repetiu e repete. E passamos para frente. Sócrates chamava de ironia a metodologia socrática. O que ele fazia? Ele perguntava à pessoa, a pessoa repetia uma coisa e ele perguntava à pessoa o significado daquela coisa para a pessoa perceber que ela não sabia o significado. Era um papagaio que estava repetindo. Por exemplo, eu fazia essa experiência com os alunos na faculdade, quando eu estava na ativa. Eu dizia assim, aí apontava para um aluno, uma aluna, e perguntava o que é família? Não, o que é amor? Aí a pessoa falava, amor é um sentimento que envolve um homem e uma mulher. Ah, é? Então, não existe amor de pai para filho. Não existe amor entre gays. Não existe amor entre lésbicas. Não existe amor entre mãe e filha. Não existe, professor. Então, amor não é um sentimento que envolve um homem e uma mulher. Aí ele ampliou. Então, amor. Então, para você, o que é amor? Aí ele ampliava você. Quer dizer, ele repetiu o que ele escutou, ele não meditou sobre aquilo. Aí, agora que ele estava meditando, ele falava: amor para mim, professor, agora que eu conversei com o senhor, é um sentimento que envolve pessoas. Homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, pai e filho. Então, não existe amor entre uma pessoa e o seu gatinho, o seu cachorrinho. Pô, professor, aí você me quebra aí palavra, né? Então, o que é amor? Aí vai, amor é um sentimento que envolve duas pessoas ou uma pessoa e um animal. E assim ele ia ampliando. Então, a gente repete muita coisa que a gente não medita. A gente vai repetindo. Oh, o mundo está ruim, está péssimo. Oh, a coisa está melhorando. Você já percebeu que o alimento aumentou? O aumento dos alimentos. O aumento dos alimentos. E a gente vai repetindo. A cebola está 1,99. Por que ninguém fala? Baixou o preço da cebola. Eu amo cebola, gente. É sério, eu como cebola crua. Na salada, se fizer crua, eu como. O problema depois é já eles querem me beijar, né? Mas fora isso, né? Então, a batatinha, que é uma beleza, faz um mal danado para a saúde, principalmente para mim que sou diabético, uma delícia da batata frita. Ah, meu Deus, eu amo. Tá 1,99, batata inglesa. Dá até para a gente, os que sair daqui, vai todo mundo correr para o supermercado para armazenar. Mas, enfim, então a gente tem que parar de repetir as coisas que a gente vê na televisão. Televisão, se você pegar a televisão e botar um balde debaixo, ele vai pingar sangue dentro daquele balde. Tá doido, não foi com a Jailza. Ah, eu estou com saudade do jornal local, o jornal daqui do Espírito Santo, mas toda vez que eu ligo tem violência, gente. Aí me deu aquela saudade, tinha tempo que eu não assistia. Aí eu liguei. Não é que eu dei sorte? Estava passando um negócio legal, não era, Jô? Você lembra o que era? Projeto de esporte. Ó, ficou uma meia hora com notícia boa. Eu digo, ai, graças a Deus, eu não vou arriscar de novo amanhã, né? Porque não vou dar a mesma sorte. Então, a gente, às vezes, fica repetindo. A gente fica... A notícia ruim, ela faz isso conosco. Então, Joana nos convida a meditar melhor sobre isso, para a gente não se perder.
O ser humano se torna, olha que forte isso, o ser humano se torna o que pensa. Olha que é perigoso. O ser humano se torna o que pensa. Um assaltante de banco, ele planeja durante meses. Ele não chega de cara assim e assalta o banco. Então, ele vai se tornar um assaltante, porque ele pensou nisso. Aliás, isso aconteceu. Eu levei uns alunos da oitava série aqui de Guarapari para fazer uma pesquisa sobre racismo. Mês de novembro, mês da consciência negra, e eles deveriam fazer uma pesquisa sobre racismo para identificar se o pessoal de Guarapari é racista ou não. Elaborei umas perguntas capciosas para perguntar à pessoa, e para a pessoa perceber, sem ela perceber, ela demonstrar que é racista. E aí foi colocado prancheta para dupla de aluno. Cada aluno saía em dupla e para entrevistar as pessoas na rua. Aí teve um menino, um rapazinho, que ele não fez dupla. Chegou atrasado, então ele estava entrevistando sozinho. Quando penso que não, eu olho para o rapaz parado, igual um ar de paus, olhando para o Bradesco. Bradesco ali, que era do centro, agora fechou. Aqui do centro de Guarapari. Meu amigo, você chega atrasado e não faz a tarefa, rapaz. O que você está fazendo? Ele estava sozinho, assim, olhando para o banco, hipnotizado. Aí ele falou assim, professor, tá vendo o carro forte? Só tem 2 guardas. Olha a ideia de nível do menino, 14 anos. Se tiver 3 pessoas, 2 rende os guardas, o terceiro faz a limpa. Só precisa de 3 pessoas para assaltar o banco. Falei, ô meu filho, pelo amor de Deus. Você vê como é que é a coisa, né? Eu estou falando aqui para vocês uma coisa que eu vivi. Os espíritos são testemunho. Aí eu fiquei preocupado, porque eu sei disso, né? Adolescente tá em fase de formação. Aí eu cheguei para ele e falei assim: olha lá, olha só. Você conhece algum assaltante de banco com os cabelos brancos? Velhinho? Não conheço, não, porque ele morre cedo. E você acha que o dinheiro que você leva aí, o que eles levam aqui, fica com eles? Eles têm que subornar policial, juiz, tal, perde tudo. Meu filho, vai estudar, vai trabalhar, aí você vai ter cabelo branco. Agora você vai dar desgosto para sua família. E falei para ele isso. E aí, passou, depois de alguns meses, eu fui fazer uma enquete. O que vocês querem ser quando crescerem? Para crianças da quinta, sexta série. Sexta turma de oitava série, que era esse menino, e tinha turma da quinta e da sexta. Aí um garotinho falou, eu quero ser advogado, quero ser enfermeiro, quero ser pedreiro, né? Várias profissões. E um levantou assim, eu quero ser traficante. Aí eu falei assim, rapaz, pelo amor de Deus. Aí eu entrei com o mesmo discurso. Traficante não fica velho, morre cedo. Não, traficante pega mulher bonita, tem muito dinheiro. Falei, por pouco tempo. A que custo? E ele debochou de mim, eu percebi que ele não me escutou. Esse era a quinta série. Eu fiz uma viagem, fui fazer uma agenda de palestra nos Estados Unidos. Quando voltei, o avião da Latam, naquela época, ele distribuía jornal para a gente, jornal A Tribuna, jornal A Gazeta, para a gente ler. Então, lá em São Paulo, para cá, eles davam o jornal para a gente vir lendo, sabendo que a gente ia capixaba, né? E quando eu abri a capa da tribuna, está assim, jovem de 20 anos morre em assalto a banco. Na capa. É o Banco do Brasil, lá do centro de Vitória. Quando eu olhei, era o rapaz daqui, que ele. Olha só. Então, cada um é o que pensa. É isso que a Joana está falando. O que a gente pensa? O que a gente planeja? O que a gente quer? Mas engraçado que o outro, a vantagem é que o outro foi um resultado diferente. Eu estou
sair para colocar o lixo para fora, lá em casa, quando de repente eu vejo um rapaz fazendo a leitura do relógio de luz, né? Aí, ei, professor Aloísio, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Você lembra de mim? Né, gente? Poxa, né, Fernando? Ninguém vai lembrar, né? Eles crescem, mudam de fisionomia. A gente que já é velho não muda tanto, mas eles mudam muito. Imagina, menino assim ainda viveu aquele homem, sabe? Aí eu falei, mais ou menos, quando eu falo mais ou menos, é porque eu não lembro nada, né, gente? Eu não vou dizer nada. Aí ele falou assim, quer ver que o senhor vai lembrar de mim? Eu falei, ah, é? Ele falou, quando eu crescer, eu quero ser traficante. Falei, seu safado. Aí ele falou, professor, não me tornei traficante. Eu sou casado, estou na igreja, tenho 2 filhos, sou funcionário da EDP, da Excelsior. Quer dizer, que legal, né? Que ele só estava debochando de mim, ou não sei se foi o que eu falei com ele, ou alguém falou, ele mudou de ideia. Mas se ele continuasse com aquela ideia, ele hoje estaria debaixo da terra, igual o outro, o corpo dele, pelo menos, né? Então, por isso que Joana fala, nós nos tornamos, veja, que o pensamento ele antecede, nós nos tornamos o que pensamos. A Cássia disse assim, eu quero ser palestrante espírita. Eu tenho que marcar, inclusive, o curso de palestrante, né? Esse ano, inclusive lá para o mês de março, mês que vem já. Marcar, porque a Cássia quer ser palestrante espírita. Ela vai ser palestrante espírita. Ela quer. Eu quero ser médium. Você. Eu quero me livrar de tal dependência do cigarro. Tem uma paciente que cobra muito, se endivida com cartão de crédito. Ah, Luiz, eu quero parar de comprar. Se quer, se pensa nisso, eu me torno o que eu pensar. Vós sois deuses, disse Jesus. Vós sois a luz do mundo. Tudo que eu faço, vós podeis fazer. E aí ela vai dizer, os pensamentos que nós emitimos, nós atraímos outros que estão com aquele mesmo pensamento. Porque o pensamento é vida. Eu lanço, eu sou criador, assim como Deus. Como eu sou filho de Deus, eu herdei dele a capacidade de criar. A cadeira confortável que vocês estão sentados ou sentadas, ela foi criada em computador. Um design pensou numa cadeira 3D que pudesse ter um conceito de poltrona, acomodar as costas da pessoa, acomodar os braços, que fosse leve e que suportasse peso. Essa poltrona suporta até 182 quilos. Isso foi feito teste para poder fabricar. 182. Só para a gente ter uma ideia. Então, alguém pensou nessas cadeiras, por isso que elas estão aí. Meus pais, seu Joaquim, dona Alice, pensou na SGE. Vamos criar uma casa espírita no centro de Guarapari, que lá não tem. O Allan Kardec é Olaria, é Parque Areia Preta. Agora é perto aqui, mas não é realmente o centro, né? E a SGE, um dia a gente pensou, poxa, será que a gente um dia vai ter uma sede aqui no centro mesmo? Eu cheguei a pensar no bairro Ipiranga, mas ela é do centro. E a gente tem a nossa sede, essa sala aqui é alugada, mas do lado aqui é nosso. E agora a gente fica plasmando o seguinte, ter mais uma sala, só para palestra, uma sala desse tamanho. Vai passar um mês, um ano, mas a gente vai conseguir. Hoje, de manhã, ou na hora do almoço, alguns de nós pensamos, nós vamos lá na SGE, na palestra. Estamos aqui. Eu pensei, vou fazer uma palestra sobre pensamento. Estou aqui. Então, o pensamento, ele é uma criação. Ele gera uma imagem que fica solta no cosmos. Como é que funciona a oração, a prece? A gente emite o pensamento.
A Cássia vai dizer: protege meus filhos que estão trabalhando nesse momento. Ela emite o pensamento. Alguém, de repente, o filho dela está para cair lá. Alguém que está no mundo espiritual capta o pensamento dela, que está pensando a mesma coisa e vai e socorre. Capta o pedido dela. Então, a gente sintoniza pelo. Quantas vezes a gente fala assim: nossa, eu estava pensando em você agora, pô, que coincidência você veio. Não é coincidência. É que quando a gente pensa, a gente lança o pensamento e a pessoa capta. Pô, saudade da Fernanda. Eu vou ver se eu faço uma visita à Fernanda. Aí eu chego lá e falo: Luiz, eu pensei em você hoje. Ela pensou porque eu lancei o pensamento, ela captou meu pensamento. Não é coincidência. Isso acontece com todo o tempo, gente. Está acontecendo, acontece isso. Então, o pensamento é assim. A oração é um espírito que está sintonizado com o mundo superior, desencarnado, que vai em socorro de um encarnado, que fez a prece. Às vezes é encarnado para encarnado. Uma companheira de Guarapari falou que o marido e o filho estavam quase brigando quando ela falou assim: doutor Bezerra, socorro. Na mesma hora, o Manuel Sampaio chegou na casa dela. Manuel Sampaio encarnado. Aí, a gente pode dizer assim: que coincidência. Gente, a porta de incêndio, porque ela desce barulhão mesmo. Então, pode dizer, mas que coincidência o Manuel Sampaio está passando ali na hora. Não. O mundo espiritual captou o pensamento daquela mãe, daquela esposa, levou até o Manuel Sampaio, que estava disponível a serviço do bem, e falou: Manuel, vai lá. E Manuel, na hora da vontade, eu vou visitar o Antônio. Dá vontade de visitar o amigo. Na hora que ele vai visitar, é a hora que está a confusão. A hora que vai avançar no outro, chega o Manuel Sampaio. E aí o amigo começa a chorar. E não agride o filho. Então, só para a gente perceber, funciona assim. Da mesma maneira também o pensamento negativo. Ah, eu estou com tanto ódio de fulano, o obsessor absorve. Ah, você está com ódio, eu também estou. Vamos matar ele? Vamos, vamos matar ele? Pronto, te junta você para fazer se transformar num assassino. Ou para fazer você agredir. Ou para fazer você caluniar. O que é maledicência, senão a afinidade de pensamentos em desalinhos? Uma pessoa fala: olha, queria falar, não, Luciano, mas. Quando a pessoa fala, não queria falar, eu digo: então não fala, não. Eu falo, corto lá, eu quero. Olha, Luiz, eu queria te falar uma coisa, mas eu não sei se você vai gostar, e você não fala, porque aí eu não gosto, fica tudo bem. O maledicente sempre tem essa entradinha para a gente. E Emmanuel é bem claro com relação à maledicência. Se você escutar a maledicência, você vai emprestar seu ouvido para o desequilíbrio. Daqui a pouquinho você sai falando também. E a pessoa que está sendo caluniada, ela não tem nem direito de defesa, porque ela não está nem sabendo. É um mal, a gente se endivida espiritualmente sem perceber. Vocês imaginem se o Chico Xavier desistisse da tarefa por causa das fofocas que fizeram a respeito dele. Olha o prejuízo que a humanidade teria. E quem que ia arcar com esse prejuízo? Os provocadores. Então, graças a Deus que ele não desistiu. Porque senão os que provocaram ele estariam endividados nesse momento. E aí, fechando, ela diz o seguinte: além disso, né, ela diz assim: acostuma-te a pensar de forma edificante. É como o Jordão diz: o que eu estou pensando nesse momento? Assume uma postura de vitória. Não fique desanimado. Não ceda às queixas. Não ceda ao desânimo. Mas a coisa está difícil. Não está, não. Eu vou conseguir. Não permita que esses pensamentos perniciosos nos adoeçam. Atrai pensamentos positivos. Ela diz assim: o cérebro é uma antena que emite vibrações. Então, irradiar o bem atrai o bem. Eu posso. Eu queria falar isso, quase que eu esqueço.
Vocês sabiam que os animais pensam? Eles pensam. Cachorro, gato, eles reconhecem a gente. Eles lembram se a gente fez uma maldade com eles. Tanto que tem cãozinho que é traumatizado, porque foi maltratado na infância, gatinho. A gente, lá em casa, nossos animais são todos acolhidos da rua, né? Então, muitos têm traumas, a gente sabe que tem. Então, eles pensam, mas tem uma diferença da gente. Eles não têm pensamento contínuo. O que que eu quero dizer com isso? Nós, humanos, isso é importante, nós, seres humanos, pensamos 24 horas por dia. Eu nunca paro de pensar. Né? Nós homens temos mania de ficar com pensamento na caixinha. O que você está pensando, Daniel? Nada. Então tem a caixinha do nada, né? O que você está pensando, Aloysio? Né, Rodrigo? O que está pensando, Rodrigo? Nada. As mulheres ficam encasquetadas com isso. Então nós, homens, gostamos da caixinha do nada. Mas nós estamos pensando alguma coisa. Ninguém fica sem pensar. Nem quando dormimos. Os sonhos, boa parte deles são pensamentos, porque a gente está dormindo. Então, como a gente pensa sempre, e o cérebro não aceita o comando não, a gente não pode. Devemos evitar dizer assim: eu não quero pensar nisso. Eu não quero pensar que eu vou brigar. Eu não quero pensar na crise. Ao invés de você falar não quero pensar na crise, o cérebro diz assim: eu quero pensar na crise. Ele absorve a palavra. Como é que funciona, então? Como é que a gente faz com os espíritos desencarnados quando eles se comunicam na nossa casa? Uma pessoa chega, vou dar um exemplo. Uma pessoa chega e diz assim: eu vou me vingar, eu vou matar fulano. Você vai? Vou. Aí eu digo assim: você gosta de que comida? Você gosta de arroz com feijão? Aí o espírito deve pensar assim: gente, ele é doido, estou falando que vou matar, o cara vem com história de arroz e feijão. Você gosta de arroz e feijão? Aquele arroz fresquinho, com aquele feijão inteiro em cima do arroz, com um ovo frito. Quando você comia isso, como é que você sentia? Ah, era muito bom. Quem fazia era minha mãe. Minha mãe sempre tomava esse cuidado de colocar o ovo estrelado em cima do arroz, que é para não misturar com feijão. E o que que você gostava mais de comer? Ah, eu gosto também de batata frita. Cadê a vingança? Embora, foi embora. Então, nós podemos fazer isso conosco mesmo. Ah, está em crise. O mundo está em guerra. A terceira guerra mundial. Aí a gente pensa uma lembrança da infância. Nossa, era bom tomar banho de chuva. A gente ficava todo molhado, sujava de lama. Mas às vezes a mãe falava: ó, entra, senão vai gripar. Pronto, o pensamento saiu. Ou então, puxa, uma macarronada feita com massa de tomate, um frango frito no domingo. Ou então, feijão tropeiro, com torresminho crocante, com uma banana. Cadê o pensamento negativo? Foi embora. Então, não, é porque. Não, né, não, quem faz o casal lá, o Daniel e a Vanusa. O feijão tropeiro deles não tem banana. Aí eu falo: ó, para mim tem que ser com banana. Então, pense no. Gente, não é pensar comida, não. Pode pensar em futebol, pode pensar em música. Tenta pensar algo bom, que você gosta, para substituir o pensamento que está te adoecendo. A pessoa terminou o namoro, terminou um casamento. Ai, que ódio de fulano, eu vou matar aquele ex, porque eu. Aí você quer sair dali. Como é que eu vou fazer para eu parar de pensar isso? Quando a minha filha nasceu, e teve uma alegria tão grande ver aquele bebezinho tão bonito na minha frente. Cadê o ex? Sumiu. Substitui por algo diferente. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.